encorajar isso. Se Deus te deu uma direção, se Deus te deu uma palavra, eu tenho plena convicção que essa palavra não é só para você. Você precisa falar, você precisa abrir o seu coração e derramar sobre outras pessoas também. Então eu queria que você convidasse o máximo de mulheres que estão online aí. Se você não tiver, manda esse convite também para ela. Talvez alguma que já passou por algum tipo de abuso também. Que essa mulher da Bíblia especificamente fala sobre isso. Eu quero fazer um desfecho assim bem interessante sobre essa questão, que pode ser libertador também para as pessoas que você conhece. Então eu queria que você convidasse o máximo de pessoas para estarem aqui. Ei, Franci. Ah, ela nem começou e eu já estou sacudida. Ah, Francis, você é uma bênção. A Francis é muito encorajadora, ela sempre fala da live. Gisele, bom dia. A Mariana aqui da igreja. Vamos de café com a Aline. Gente, então assim, não fuja daquilo que Deus te chamou para fazer. A gente tem vontade de fugir, mas a gente não pode fugir. Essa é uma verdade, né? Aquela mulher que derramou um perfume aos pés de Jesus. Eu imagino, até escrevi um texto sobre isso, eu imagino que ela levantou numa manhã e falou assim, basta, não aguento mais essa vidinha que eu tenho. E ela entrou numa casa onde ela nem era bem-vinda, né? Na casa daquele fariseu. E ela se prostrou aos pés de Jesus e derramou um óleo muito caro. Ela não ficou mensurando, ela não ficou calculando nada, ela se entregou, ela viveu aquilo, ela parou de olhar, de se preocupar com o que as pessoas achavam. Isso é tão libertador, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com o que todo mundo acha e a gente se trava e a gente não faz nada. E a gente se compara, mas chegou a hora de dar um basta também, né? De fazermos o novo e de nos ousar. Então, gente, eu quase não divulguei também a live, mas eu queria que você chamasse aí o máximo de pessoas. Eu já vou entrar nesse assunto, tá? Eu queria que você sugerisse, se você sabe qual mulher na Bíblia eu vou falar hoje. Essa mulher, inclusive, é uma mulher que já sofreu um abuso, né? E eu queria trazer o contexto, assim, pelo qual ela foi envolvida, que ela sofreu esse abuso. Eu queria que você chamasse o máximo de meninas que estiverem aí online, de mulheres, de pessoas, de homens também, não tem problema. Eu acabo falando muito pra mulher aqui, né? Mas a história dessa mulher, vamos ver se alguém sabe. Oi, Monique, bom dia. Mal Pimentel, bom dia, gente. Essa mulher, a história dela é contada aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 13. 2 Samuel 13, do 1 ao 22. A palavra fala, gente, olha só o que a palavra fala. Eu vou ler aqui pra você também. E aconteceu que depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, essa mulher era muito formosa. A Bíblia fala de algumas mulheres da Bíblia que eram formosas. Fala de Raquel, né? Aí fala dessa mulher também, fala de Esté, que tinha uma beleza diferente. Então a gente já vê que era uma mulher bem bonita, né? E a Bíblia já começa esse texto falando que ela era muito formosa. Solange, Dri, boy. Adri, saudade de você, Dri. É a Dri de Nova Iguaçu, né? Saudade. Essa mulher era formosa. Ela era irmã de Absalão, filha de Davi. Filha de Davi. Gente, o contexto dessa história é bem interessante, olha só. Tamar, Mariana, isso mesmo, Mari. Tamar. Aí aconteceu que essa irmã, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, a amou. Davi teve várias mulheres. Ele teve cerca de 8 mulheres no total da vida dele. Pensa, né? Que situação. Acho que muita mulher deve dar muito problema na cabeça dele também. Enfim, ele teve várias mulheres e com isso ele também teve filhos de várias mulheres. E Tamar era irmã de Absalão e também irmã de Amon. Só que Amon, A-M-M-O-M. Amon, ele era filho de uma outra mulher. Não era a mesma mãe de Tamar, não era a mesma mãe de Absalão. Era uma outra mulher, então ele era meio-irmão. Eu tenho um meio-irmão também. Na verdade, eu tenho 2 meio-irmãos, tá? Que meu pai já tinha tido uns lances aí fora. Eu amo meus meio-irmãos.
O que que aconteceu, gente? Tamar, então, estava ali. Era uma menina formosa e Amon, esse meio-irmão dela, apaixonou por ela. E agora, o que que a gente faz? Apaixonou por essa menina. Eu vou contar a história e depois eu vou fazer a aplicação para te edificar também. O que que aconteceu? E angustiou-se Amon. Amon, ele estava muito assim, apaixonado. Sabe aquela paixão? Paixão é avassaladora. A paixão ela não raciocina. A paixão tende a ser egoísta. E ele estava apaixonado. Ele chegou a ficar doente. Quem já ficou doente de amor aí? Alguns estudiosos dizem que a paixão é uma doença também, né? Mas ele chegou a ficar doente por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso de fazer alguma coisa com ela. Tipo, não tem como eu me aproximar, ela é minha meia-irmã, virgem, tudo. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab, filho, um homem muito sagaz. Olha só, as amizades ruins, que ela pode trazer muita questão ruim também. E lhe disse, por que você... Aí veio Jonadab e começou a dar uma ideia para Amon. Por que você não finge uma coisa? Finge que você tá doente, você já tá emagrecendo, você já não tá muito bem. Então vai lá e vai pro quarto, finge que você tá muito mal, chama seu pai e fala, pai, eu preciso comer alguma coisa. Então você chama a sua irmã para cozinhar para você e nessa oportunidade você fica com a sua irmã. E ele falou assim, ótima ideia. Olha o conselho de Jonadab para Amon. Ele, ótima ideia. E ele tramou tudo. Então Davi acreditou na lábia de Amon. Falou assim, ai, coitadinho do meu filho, ele tá doente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, lá foi Amon com o plano dele. Daqui a pouco chega Tamar, toda pura, toda assim, sem má intenção. Foi cozinhar pra ele, fez bolos pra ele. A palavra fala isso lá em 2 Samuel 13, do 1 ao 22. Deixa eu conferir. Isso, você pode ler esse texto também. O que aconteceu, gente? Tamar foi lá e fez tudo. Fez tudo pra ele, cozinhou e tudo. E numa próxima oportunidade que ele teve, ele falou assim, eu não quero que ninguém fique aqui. Ninguém, sai todo mundo do palácio, eu preciso ficar sozinho. E Tamar não desconfiou de nada. E daqui a pouco ele pega e chama Tamar, vem aqui, vem se deitar comigo. E ela falou, você é um louco, de jeito nenhum. Imagina só a minha vergonha, eu não preciso disso e tal. E ele acabou forçando Tamar. A palavra fala aqui também, olha, no versículo 12, porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha e tu irias como os loucos de Israel? E ela não quis, ela foi resistente, ela era uma menina pura diante disso, né, de situações assim, porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes... sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Imagina. E assim que ele fez isso, sabe o que Amon fez? Ele deitou com ela, fez o que ele queria, fez a força, Tamar. E assim que ele acabou de fazer, ele começou a rejeitar ela. Tipo assim, sai de perto de mim. E Tamar ficou angustiada, ficou triste. A palavra fala que ela jogou cinzas na cabeça e todas as mulheres virgens, elas usavam um manto colorido. E ela rasgou esse manto. E quando ela ia rumo à sua casa, rasgando esse manto, angustiada, cinzas, tipo assim, pedindo perdão já para Deus daquilo, que ela nem era culpada, ela foi exposta a uma situação tão difícil, o que aconteceu? Absalão, seu irmão, viu toda aquela situação. E quando Absalão viu, ele começou a tramar de matar o próprio irmão. Enfim, gente, que tragédia. E eu quero trazer a aplicação para você dessa mensagem. Poxa, pastora, nessa manhã você já tá numa história assim tão dura. Eu sei que a palavra, ela tem o poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, né? Ela divide juntas e medulas, ela discerne os pensamentos, né? As intenções do nosso coração. E a palavra tem como propósito abrir, trazer luz para a nossa vida. Por que Deus deixou clara essa história? Porque tem coisas que nós podemos aprender com essa história. Eu anotei alguns pontos que eu quero passar aqui para você e eu quero declarar que em nome de Jesus, né, essa história não vai se repetir na sua vida, mas talvez existem pessoas que estão aqui com a gente tem uma média agora de 11 pessoas. Talvez existem mulheres ou pessoas que já foram abusadas na sua infância. Eu não sei se você está aqui, mas Deus inclinou tão forte para eu falar sobre essa história. Ainda falei, Deus, eu vou falar sobre Tamar, só que é uma manhã, um café da manhã. E isso ficou tão forte no meu coração, então eu imagino que sim, vai
essa palavra vai confortar o coração de quem estiver aqui com a gente, viu? Então, a primeira coisa alguns princípios, algumas verdades que eu consigo tirar desse contexto todo da história de Tamar é que a paixão, primeira coisa, né? Amon, ele ficou apaixonado. Essa paixão, ela é egoísta, a paixão não raciocina, a paixão, ela pensa só nela, e a paixão é passageira, é um momento. Então, a primeira coisa, gente, se você tá apaixonada, existem moças solteiras aqui? O texto, Jéssica, o texto é de 1 Samuel 13, capítulo 13, do 1 ao 22, tá bom? Conta a história de Tamar. Tem outras pessoas, outras mulheres da Bíblia também com o nome de Tamar. São histórias diferentes. Tem mais de uma Tamar na Bíblia. São acho que umas 3 que eu tava pesquisando. Só que eu quis falar especificamente dessa Tamar, tá? De 2 Samuel, perdão. 2 Samuel 13, do 1 ao 22. Então, a primeira coisa que eu trago para você é a paixão, essa questão da paixão. Tem muitos estudos que falam sobre paixão e a gente, nesse tempo que a gente tem vivido, às vezes a moça é tão carente, a moça não teve a presença do pai e tantas coisas assim que falta, chega numa fase que um rapaz fala uma coisa, ela já se entrega. E essa entrega pode te repercutir tantas dores lá no futuro, né? E tem uns rapazes que só a graça de Deus, só quer aproveitar. Enfim, do outro lado também, existem moças que também só quer aproveitar. Mas nunca tome uma decisão importante para sua vida nesse tempo de paixão. Pastor, eu tô namorando há 3 meses, ele é o homem da minha vida, eu vou casar. A gente sabe que existem exceções. Ontem mesmo eu tava com uma amiga e ela falou assim, eu casei em 3 meses e ela tem um casamento lindo, o marido dela é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, só que ela é a exceção. Eu falei assim, você é a exceção, não é a regra, porque existe, né, a regra na grande maioria, não é que é a regra, mas na grande maioria, casar muito rápido pode ser muito perigoso. Então, o meu conselho para você, se você é novinha, tá namorando há pouco tempo, novinha assim, no sentido de tempo de namoro, né, não importa a sua idade, não se entrega rápido. Se guarde. Olha só essa paixão. A gente vê que Amon tinha uma paixão abalançadora ao ponto dele não se controlar e ele foi ali e abusou da sua irmã. Terrível essa história, né, gente? Triste. Uma outra lição que eu consigo tirar desse contexto, sabe qual é? Sobre os conselhos errados. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Quem chegou ali perto? Um amigo de Amon. Esse amigo, ele tinha maldade, a palavra fala. É o Jonadab. Jonadab, ele tinha uma certa malícia. E olha o conselho dele. Ele que instruiu Amon de fazer isso, né? Então, com quem você tem andado? Na multidão de conselhos existe sabedoria. Então, assim, a roda dos escarnecedores, né? Se você estiver nessa roda, você vai ser influenciada por isso. Então, cuidado com as suas amizades. Isso é um fato. Ah, pastor, mas eu tô evangelizando a galera, eu tô aqui ganhando todo mundo para Jesus. Não tem problema nenhum. Você pode evangelizar, mas não tem que ser seu amigo, né? Se a pessoa não tem coisas para te ensinar, não é pessoas para você andar junto no sentido de buscar conselhos. E quem foi Jonadab? Era um rapaz da idade dele, sem maturidade. Então eu tenho que buscar um conselho. Tem gente que é assim, ela busca conselho para pessoas que ela sabe que vai falar o que ela quer. Já viu isso? São pessoas coniventes. Ah, eu vou buscar para aquela minha amiga, que ela também já aprontou todas. Eu acho que acaba que ela vai falar o que eu quero ouvir. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou buscar conselhos aonde? Então, busque conselhos de quem você sabe que de fato vai contribuir, vai te exortar, vai falar a verdade pra você. Porque isso lá na frente vai fazer toda a diferença. Eu lembro que eu sempre fui muito amiga da minha mãe, sabe? Sempre de perguntar muita coisa pra ela. E quando eu não queria algumas coisas, eu fugia. Falei, não vou falar isso que minha mãe vai me cortar. Né? E a gente sabe quando a gente quer errar, né? Tem gente que quer errar e ainda usa contexto bíblico, porque pega aquele versículo de uma forma fora do contexto, na verdade, né? E, não, mas a Bíblia diz que eu posso e tal. Mas assim, cuidado com as pessoas que você tem se aconselhado. Ela é fofoqueira. Olha a vida da pessoa também. A gente não tá julgando que Deus é aquele que é poderoso para transformar histórias, né? Mas ela teve uma história no passado, mas se ela hoje tem uma vida diante de Deus, que ela busca, que ela se posiciona, né? Enfim, então cuidado com quem você tem buscado conselhos. E a gente percebe que foi diante de um conselho de um melhor amigo que Amon pecou, errou, falhou. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, que eu aprendo com esse texto, é em relação aos pais. Quantos aqui são pais e mães? Você é mãe, você é pai? Fala aqui pra mim.
em relação aos pais. Porque eu tenho 2 filhas. Gente, eu sei que eu tenho muito a aprender sobre a maternidade. É sempre um desafio, eu erro, tem dia que eu fico mal, eu falo, Deus, me ensina, eu não quero errar com as minhas meninas. Só que você que é pai, você tem que ficar ligado com seu filho, sabe? Ligado assim. Peraí, por que você tá tomando tal atitude? Por que você tá usando só essa roupa? Né? A gente tem que desconfiar. E a gente percebe aqui que Davi não desconfiou. Peraí, por que Amon queria ficar com a... Por que tinha que ser a comida da irmã? Não podia ser a comida da mãe, né? Não, mas eu quero que a minha irmã venha cozinhar pra mim. Eu quero que ela faça os bolos pra mim. E logo Davi já desconfiou. Davi não desconfiou e fez tudo que Amon pediu, né? Então, eu como mãe, como pai, você precisa desconfiar de algumas ações do seu filho. Porque se a gente não chegar junto, talvez ele não vai saber agir. A gente sabe que é imaturidade. Existem estudos que diz que a gente só alcança a maturidade numa média de 18 a 22 anos, né? É algo que no nosso psique lá, na nossa mente, ela amadurece, de fato, aí nós estamos, então, aptos para tomar algumas decisões mais sérias da vida. Então, antes disso, nós somos muito vulneráveis, nós temos a tendência de agir pela empolgação. Então, se não existe um pai junto ali, fazendo uma pressão, eu lembro quanto minha mãe era rigorosa comigo, sabe, gente? Contando esse testemunho. Eu lembro que minhas amigas iam para uma festa da cidade, todo ano, aniversário da minha cidade, de Resende, minhas amigas todas iam para essa festa. E era show de um monte de gente, e eu achava mó legal. Minha mãe deixava eu ir? Nunca ela deixava eu ir. Eu ficava arrasada. E ela também não ia, não. Não era fácil, não. Que eu falava assim, mãe, você não me ama, você não deixa eu ir com minhas amigas. E tinha mãe que deixava as meninas irem. Eu lembro que uma vez só ela deixou eu ir, que eu já estava um pouco mais velha, eu devia ter uns 16 anos. E ela deixou eu ir com as amigas sozinha. Mas assim, foi um cuidado dela. E hoje eu vejo o quanto esse cuidado, né, essa dureza em algumas coisas, me privou também de... Não me expôs tanto. Então você como mãe, você como pai, tem que ficar de olho. A gente... Aqui em casa, às vezes eu sou até bruta com o celular. Às vezes elas estão com o celular assim na mão, eu tiro da mão com tudo. Elas enrolam pra me dar, eu vou e puxo da mão. Não, acabou. Já não dá mais, já deu tempo, porque não obedecem, né? Então, assim... A mamãe da Letícia tá falando aqui, é verdade. Então, assim, a gente não pode brincar com isso em relação aos nossos filhos. A gente tem que ser rigoroso. E a gente percebe que Davi, ele foi ali manipulado por Amon. Davi não percebeu que Amon estava tramando algo com a própria irmã, né? Então, é uma outra coisa que eu fico atenta, que eu quero deixar aqui pra você também. Gente, e eu já vou finalizando já com esse último ponto, que a gente sabe que o abuso é algo terrível. Tamar era uma moça bonita, atraente, a gente vê ali no texto que era uma moça inocente, ela não tinha maldade. Ela podia ter desconfiado. Por que Davi não? Por que Amon? Você quer que todo mundo saia, você quer ficar sozinho comigo. Mas tipo assim, é meu irmão, ela não pensou, ela não teve maldade com isso. E Amon se aproveitou ali, né? E algo que a gente também tem que conversar com os nossos filhos, ó, cuidado, não fica sozinho, enfim, mas era o irmão. É uma situação muito delicada. E ela era essa moça inocente, ela foi abusada pelo próprio irmão. Que coisa dura, né? Mas o que eu quero deixar como desfecho desse contexto todo que eu tô falando, dessa história que está ali em 2 Samuel 13, que fala a história de Tamar? Eu quero deixar uma coisa, diante de uma situação de abuso, de pecado que você esteja vivendo, não se cale. Sabe por quê? Quando a gente se cala, a gente fica num quarto escuro. É como se apagasse a luz e você não encontrasse nada. E você fica angustiada, você fica chateada e esse quarto fica escuro. E vem sentimentos de depressão, sentimentos de rejeição, por que Deus não me poupou disso? Angústia, questionamentos, e aquilo vai te consumindo e daqui a pouco você tá péssima, né? Você tá super mal. Então, diante de um pecado, se você fala assim, pastor, eu tenho carregado uma vida de pecado, sabe qual é o meu conselho para você? Exponha esse pecado. Não é exponha de uma forma que todos saibam, mas exponha para quem você sabe que vai de fato te ajudar. Sabe? A palavra fala isso, que nós somos curados quando nós confessamos o nosso pecado. Por quê? Tamar, assim que ela viveu tudo aquilo, ela rasgou aquele manto colorido que simbolizava a sua virgindade. Ela quis mostrar, acabou, eu não tô mais como eu era antes. Ela expôs o pecado, ela expôs a situação.
situação. E quando ela colocou pra fora, o seu irmão a protegeu, Absalão, né? Ele viu, peraí, Tamar, não fica angustiada, eu tô com você, eu vou te ajudar, fica calma. Só que foi uma tragédia terrível ao ponto, então, dele tramar e matar o próprio Amon, né? Então, assim, diante de uma situação de pecado, eu quero te encorajar a colocar luz na sua vida, sabe? Compartilha, fala. Pastor, eu já fui abusada e eu nunca consegui falar pra ninguém sobre esse abuso porque isso me machuca. E a gente sabe de histórias de pessoas que são abusadas, não conseguem ter uma vida nem com o próprio marido, tem dificuldades porque nunca foi tratado isso, sabe? E quando a palavra fala sobre você viver uma nova vida, um novo começo, é integralmente, né, no espírito, alma e corpo. Deus não quer que você viva isso só na sua aparência, né, mas aqui dentro precisa estar sarado, precisa estar curado, você precisa ver mesmo esse remédio que é o próprio Espírito Santo entrando na sua vida. Então, algo que eu quero deixar para você é: coloca pra fora, sabe, pra pessoa certa. Coloca pra fora para que você viva o novo, para que a tragédia não venha mais sobre a sua vida. Gente, por conta de uma brecha, uma brecha do pai, né? Davi pecou lá atrás com Betseba. Quantos lembram dessa história? Ele pecou, ele pegou uma mulher que não era dele, ele teve filhos e filhos, uma brecha que não foi fechada, e isso repercutiu na vida dos filhos, né? Veio como herança. E hoje o nosso papel, quando nós conhecemos a palavra de Deus, é o quê? Existem coisas que eu não quero mais que aconteça na minha família. Então, eu vou colocar um basta, né? Eu vou colocar um basta. Eu decido me posicionar nisso para que isso não venha mais como um karma, né? Na minha herança. Então, eu declaro que é sua herança, a sua posteridade vai viver o novo, vai viver o melhor, a bênção, né? Aquela canção que diz que a bênção se derrame até 1000 gerações na família, nos meus filhos e nos filhos dos meus filhos. Eu declaro assim para minhas filhas que não vai acontecer divórcio na minha geração futura, né? A gente profetiza, claro que a gente não tem um controle, a gente não escolhe por ninguém, mas a gente está aqui para selar, para quebrar uma maldição sobre a nossa família, sabe? Que veio diante, até nossos pais, as nossas mães, infelizmente sofreram situações assim. A minha mãe hoje é divorciada, a minha sogra também. E a gente vê o quanto elas sofrem. Eu falo assim, quantas coisas minha mãe podia estar vivendo se meu pai estivesse junto com ela, sabe? Abraçando, cuidando. E é algo que dói. Eu sinto pela minha mãe, eu sinto ela hoje trabalhando igual doida. Minha sogra a mesma coisa. Tipo, numa idade que ela podia estar desfrutando da vida, né? Mas ela foi exposta, ela foi largada, ela foi deixada. E é algo que ela também não tem culpa 100%. Claro que sempre tem aquela questão da história dos dois, mas infelizmente tem coisas que a gente não tem o controle, né? E tipo, hoje o nosso papel, minha mãe não conheceu Jesus, hoje ela se aproxima de Deus porque ela vê a nossa vida. Então assim, hoje o nosso papel é se posicionar também, tipo, eu não quero isso na minha geração, eu não quero que minha filha viva isso, eu não quero que os meus netos vivam isso. Então diante de Davi ali, de uma brecha que foi aberta, que não foi fechada, ele acabou colhendo coisas também. Acabou que Amon, gente, Absalão, que era meu irmão de Amon, matou Amon por conta dessa situação dura. Então, assim, olha só o desfecho. Um assassino, uma moça abusada, que ela pode ter carregado ali durante esse dia. Uma coisa, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você aí, né? A gente tem algumas pessoas aqui com a gente na live e existem pessoas que talvez tenham vivido isso. Então, se você viveu isso, eu quero te encorajar a expor, a pedir ajuda. Não fica carregando um peso nas suas costas, sabe? De situações que já te faz tão mal e você não consegue colocar pra fora. Eu quero te encorajar. E eu também quero falar agora, se você tem assim, pastor, eu queria pedir uma oração, eu quero encerrar essa live de hoje. Eu sei que foi um assunto até um pouco mais pesado, né? Mas eu quero encerrar essa live orando por você, orando por cada uma de vocês. Se você tem uma situação, fala assim, eu tenho um pecado, talvez você não vai querer escrever aqui, né? Mas se você quiser pedir algum tipo de oração, até nesse aspecto, né, que tem a ver com o que nós falamos, me fale. Coloca aqui, que eu quero orar por você, tá bom? É uma palavra mais assim, que expõe, fala de pecado. A gente só quer ouvir às vezes coisas mais que, me coloca pra cima pra começar meu dia bem. Mas você vai começar o seu dia bem sim, porque quando a gente confessa nossos pecados, nós somos libertos, nós somos livres do mal. Eu quero
Quero aqui te abençoar. Gente, dói meu coração quando eu converso com alguma moça e vejo assim o quanto ela é travada porque um dia ela foi abusada, porque um dia abusaram dela. E a gente sabe que o abuso não é só o físico, pode ter esse abuso emocional que tantas esposas vivem, né? Um abuso emocional do marido colocar ela para baixo, de falar que ela não é desejada, que ela não é bonita. Existem outros aspectos de abuso. Eu também quero até indicar para vocês. A Graciele tá pedindo oração pelo casamento. Amém, eu vou orar pelo seu casamento. Em nome de Jesus, Graciele. E pode colocar seu pedido de oração aqui, tá? E o que eu ia falar também? Eu quero indicar pra você o Instagram. Caso você fale assim, pastor, eu tô sendo abusada hoje dentro do meu casamento, dentro da minha casa, né? A gente, como igreja, a gente não pode fechar os olhos e falar assim, ai, minha filha, vai fundo, Deus, só espiritualizar uma situação, que às vezes você tá morrendo aí, totalmente, não é só morrendo no seu corpo físico, mas você já tá deprimida, enfim. Tem um Instagram que chama Casas de Mulheres. É uma pessoa específica da nossa igreja que ela cuida de mulheres, ela sabe orientar diante da Bíblia, sabe? Como ela pode te ajudar. Então, assim, eu quero deixar isso pra você também. Depois você vai lá no @Casos de Mulheres, que eu tenho certeza que vai ser bom, caso você esteja vivendo isso. Gente, eu tenho plena convicção de uma coisa. Deus não pediu pra eu falar sobre esse assunto. Ele não pediu, impulsionou meu coração, que nós, quando temos Deus, Ele direciona, né? Eu sei que Deus está direcionando você, Ele joga luz sobre a sua vida, Deus te dá clareza. Então, quando Deus nos direciona, a gente precisa estar sensível às direções dele. Então eu tenho certeza, Deus, o Senhor não está me direcionando para falar sobre abuso, eu não estou entrando assim muito profundamente sobre esse assunto, que é algo que aqui é muito mais aberto, mas são situações que a gente precisa falar, talvez até mais num quarto fechado, específico com cada pessoa, que cada pessoa tem uma história, mas se Deus me direcionou, eu creio que pessoas precisam ouvir sobre isso, que estariam aqui na live com a gente. Então assim, @Casos de Mulheres, obrigada, Mari. Oração pela vida sentimental da Sol. Oração pelos filhos dessas mulheres que são abusadas, né, Kelly? Em nome de Jesus. É algo que a gente, pela vida sentimental da Helena também, é algo que a gente precisa ficar muito atento, né? A gente não pode deixar nossos filhos vulneráveis também. Não sei qual que é o seu costume, você deixa seu filho dormir na casa dos amigos e tal, mas até que ponto eu posso deixar? Eu sei que isso é muito pessoal de cada mãe, você vai confiar nesses pais dos filhos dos amigos, né? Mas tem coisa que a gente precisa ser mais rigoroso, sim, para não expor os nossos filhos, né, a uma futura situação assim. Então a gente percebe que nessa história de Tamar, Davi, ele não foi cuidadoso. Davi não teve uma maldade, talvez ele confiasse no filho, né? A Jéssica também tá pedindo oração pelo casamento, pela filha que está sofrendo de ansiedade. Olha só, vamos orar agora por todos esses motivos de oração. Então assim, eu fui restaurada disso, precisei buscar ajuda terapêutica também. Ai, Mari, glória a Deus. Glória a Deus que você buscou essa ajuda, né? Você expôs. Isso é um fato, gente. A cura só vem quando a luz chega, né? Então você precisa lançar luz sobre essa situação. Eu quero te encorajar a jogar luz mesmo sobre essa situação de pecado, de abuso que você tem vivido. Não expor no sentido de jogar num lugar onde todo mundo vai ver, não, mas falar com a pessoa certa, né? Às vezes a gente erra porque a gente fala com a pessoa errada. Como foi Amon, falou com um amigo e o amigo só deu conselho errado ali. Então assim, isso, a Vanusa, a psicóloga da nossa igreja, que eu sou apaixonada, adoro, eu sempre indico a Vanusa também. E ela é especialista também, ela é terapeuta familiar, né? Então ela vai saber te ajudar nisso. E a gente tá aqui também, a Mari também é uma pessoa que já passou por isso, que é da nossa igreja, ela também pode dar um auxílio, né, Mari? Qualquer coisa, você que está aqui na nossa live online e você já sofreu um abuso, você pode falar também com a Mari, eu já coloco ela disponível aqui. Então, eu pedi ajuda de terapia, estou começando. Amém, Grace. Em nome de Jesus, você já foi liberta dessa situação aí. Eu quero orar agora com vocês que pediram oração. Eu quero abençoar a sua vida. A história de Tamar é uma história difícil, dura, mas a gente pode aprender o que com ela? No contexto geral, uma coisa que eu tiro de lição. O meu pecado
a situação que eu tô vivendo, eu não posso me calar, eu preciso falar para quem pode me ajudar, né? E quando eu falo, eu vou ser curada. Quando eu falo, a luz chega, Deus é aquele que vai sarar o meu coração. Então não fica no quarto fechado, oculto, escuro, né? Você precisa viver essa vida que Deus te deu, não é uma vidinha para você viver mais ou menos. Ah, não aguento mais essa vidinha, tô vivendo mais ou menos, parece que todo mundo tá feliz, menos eu. Isso tá errado. Deus tem uma vida poderosa para você, tem uma vida para você experimentar o melhor que essa terra tem. Então, assim, não fica mais se vitimizando. Que a gente tem a tendência, eu sou coitadinha porque eu fui abusada. Faz sentido, né? Porque de fato aconteceu. Mas saia desse nível, sabe? Não dá mais para me vitimizar. Jesus entrou na minha história, né? Se Jesus entrou, eu não preciso continuar na situação que eu tô. Então, assim, a gente precisa tomar posse dessa palavra. Na Lagoinha também tem a pastora Rita, que é psicóloga, e tem Fernanda, que atende criança. Olha que legal, Lívia. A pastora Rita é maravilhosa também, a nossa psicóloga querida. Tô com ela todos os dias, a gente tá ali junto, trabalhando também, servindo na nossa igreja. A Fernanda eu não conheço. Eu quero conhecer a Fernanda. Psicóloga de crianças, olha que bacana, né? Que pode ajudar muito, assim, em casos específicos, até como esse. Amém, pastora Rita tá cuidando de mim. Amém, Grace. Amém, eu quero orar por vocês agora, viu? Senhor Jesus, nessa manhã de quinta-feira, eu quero colocar a vida de cada irmã aqui. Cada irmã que pediu uma oração específica, a Helena pela vida sentimental, a irmã que colocou assim, vamos orar pelos filhos que estão abusados, a outra que também é outra irmã que falou sobre uma ajuda que ela precisa também para ela se abrir, que já está fazendo essa terapia. Deus, eu quero colocar diante do Senhor aquela irmã também que já foi abusada e talvez ela tenha vivido tantas situações difíceis até dentro do seu casamento, porque sempre vem lembranças ruins, Deus. Eu quero pedir mesmo que a mão do Senhor, ela possa confortar cada uma. Sabemos que Deus, ele não saiu do controle da nossa vida, e Deus sabe exatamente do que nós precisamos. Ele vê a nossa necessidade, ele sabe o momento certo também de nos abençoar. Deus, eu peço, apressa-te e abençoar minhas irmãs, aquelas que estão se sentindo sozinhas. Como é bom ter alguém, um companheiro, Deus. Em nome de Jesus, Deus, faça na vida das minhas irmãs, faça, restaura, blinda os nossos filhos, Pai, no nome de Jesus, dê sabedoria como mães, como pais, Senhor, para que os nossos filhos não fiquem expostos a situações assim, Deus. Abra os nossos olhos, que possamos ter essa maldade nesse sentido, assim, de enxergar, peraí, não, meu filho não vai ficar sozinho em tais situações, com tais pessoas, porque a gente precisa ter esse discernimento, Deus. Abra os nossos olhos espirituais, naturais também, Deus, para enxergar o mal, né? A gente sabe que a gente não tem o controle de tudo, mas o Senhor tudo vê. Por isso eu oro pedindo também que a bênção do Senhor, Pai, que cada irmã, cada um que está aqui nessa live agora, que existem pecados ocultos que precisam ser expostos, eu quero encorajá-los, Pai, diante dessa oração. Que essa oração possa invadir o coração dessas pessoas também. Porque o meu propósito aqui é que as pessoas consigam viver a plena vontade. Nós sabemos quando nós somos curados. Senhor, a gente consegue enxergar esse banquete que o Senhor tem para nós, sabe? O Senhor tem um banquete tão lindo e às vezes a gente só fica comendo de migalhas e a gente fica comendo coisas que estão caindo no chão, sendo que o Senhor quer que a gente sente à mesa, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que cada uma de nós, cada uma aqui presente, possa tomar posse de tudo que o Senhor tem, Pai, que não fique mais, no nome de Jesus. O Senhor nos abençoa, porque o Senhor cuida de nós. Eu te agradeço, eu já estava quase relando a testa aqui no celular. Em nome de Jesus. Como é bom, né, gente? A gente ter Jesus como nosso guia, aquele que cuida de nós, aquele que fecha o buraco da rejeição. A psicologia fala que existem situações que quando a gente lembra de um trauma, né, aquilo te traumatizou, um abuso, imagina, quem não vai ficar traumatizado por um abuso, né, como Tamar viveu. Quando algo te traumatiza e uma pessoa às vezes ela só te fala uma palavra ruim, você abre janelas, as janelas que vai te levar lá atrás para aquele abuso, tudo tende a voltar para o pecado, a voltar para a situação que te fez mal.
Mas quando às vezes você recebe um elogio, abrem outras janelas. Tem as janelas killer e as janelas lights, né? E essas janelas killer são como janelas assassinas, que são traumas que vão se abrindo, você vai lembrando de tantas dores que você já passou. E quando isso não é tratado, sabe o que acontece? Você vai ficando oprimida, depressiva, isso tá travando. Ai, sai pra lá. Eu já tô quase acabando. Então, essas janelas lights, que estão, por exemplo, uma pessoa chega e te elogia. Aí esse elogio, ela já abre uma outra janela light, uma outra janela que te encoraja, que te faz lembrar de coisas boas, que te dá esperança. Então, assim, esses traumas precisam ser resolvidos para que essas janelas se fechem na sua vida, na sua mente, sabe? Então, assim, eu quero te encorajar nesse dia. Se a gente está aqui nessa terra, né, vivendo a pandemia, estamos vencendo essa